Já pensou em economizar uma grana por ano sem pagar nada para ter acesso a uma das plataformas mais completas e pioneiras do mercado? Então, o Trid Pro é para você. Dos mais diversos benefícios do Trid Pro, a plataforma oferece gráficos avançados e personalizáveis, equipados com diversos indicadores, deixando a análise de mercado e a identificação de tendências mais simples e do seu jeito. E é claro, no mundo do trading, a velocidade é essencial e o Trid Pro é reconhecido pela rápida execução de ordens. Você fica atualizado com notícias em tempo real, acompanha o calendário econômico e analisa seu desempenho com relatórios detalhados. Abra sua conta na Genial Investimentos e experimente o Trid Pro gratuitamente. Olá, estamos aqui de volta com Conversa com Zé Márcio. Tem hoje novamente aqui comigo, é um enorme prazer de receber o Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda, hoje é sócio e diretor da Tendências Consultoria. Foi meu sócio, na verdade, na Tendências Consultoria, porque eu estive lá há bastante tempo, tá certo? Então, Maílson, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para voltar aqui. Tudo bem, Zé Márcio. Faltou você dizer que eu aprendi muito com você naquele período. Eu também aprendi muito com você, que toda a sua experiência aí foi super importante para a gente aqui. Bom, Wilson, como é que você está vendo aí o cenário? Como é que você está vendo aí, principalmente o cenário fiscal, mas o cenário político também? Quer dizer, você tem uma enorme experiência aí nessa questão política. O começo de ano foi um pouco complicado. Como é que você está vendo essa situação? Olha, mas Zé Márcio, começando pelo PIB, né? Nós estamos vendo a atividade econômica desacelerando. A nossa projeção para o crescimento do PIB é 1,5%, podemos revisar isso para 1,6%, 1,7%, mas dificilmente chegaremos aos 2,2% estimado pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, ou 2,5% de que falou o ministro da Fazenda, ou 3% do que citou o presidente Lula, né? Eu acho que está mais para algo entre 1,5% e perto de 2%, né? Saiu o índice de inflação hoje, como você sabe, o número veio com um componente preocupante, que é o crescimento dos chamados serviços subjacentes, né, que foi de 0,76, tinha sido 0,51 o mês passado. Isso sinaliza que, ao contrário do que se pensa, o Banco Central, ou alguns pensam, dificilmente o Banco Central vai acelerar o ritmo de redução da taxa Selic. Isso ninguém tem mais dúvida, mas aqui a gente vê alguém falando que já poderia ir para 0,75, né? Nós estamos um pouco fora das previsões médias do mercado. Nossa Selic para esse ano é de 9,5%, o mercado está aí em 9%, alguém já falando em 8,75%, mas eu acho que o Banco Central tem sido muito claro nas suas atas, nos seus comunicados, né? A situação ainda exige uma política monetária restritiva, né? Nós estamos achando que vai ter mais três queda de 0,5 ponto percentual e mais um residual de 0,25 para em junho, e aí fica até o final do ano. Próximo ano talvez caia para 9%, né? Nós vimos hoje os números da economia americana entre hoje e ontem, né? Os Estados Unidos estão com um problema parecido com o nosso na questão dos serviços, né? Os serviços são muito fortes nos Estados Unidos, o que desarmou a expectativa de que o Fed iria reduzir a taxa básica agora em março, né? A nossa aposta na tendência é que será só a partir de junho, embora possa acontecer antes disso, um mês antes, né? Enfim, a inflação, portanto, continua sendo uma preocupação predominante hoje no Banco Central, está muito claro nos seus comunicados, né? E eu acho que esse número de hoje dão razão, né, àqueles que estavam mais conservadores, como nós. Eu não sei qual é a projeção de vocês para a trajetória da taxa Selic. De modo geral, o desemprego está melhor do que antes, né? O mercado de trabalho melhorou, a renda aumentou, os gastos sociais se ampliaram, criando mais demanda na economia, né? É assim que nós estamos vendo de modo geral. No caso fiscal, eu acho que a gente já conversou muito sobre isso, né, Zé Márcio? O problema fiscal do Brasil está na excessiva rigidez do gasto público.
Se você considerar que investimentos este ano são obrigatórios, seja porque está no arcabouço fiscal, embora alguém interprete que o governo pode fazer contingenciamento de investimentos, mas seja do que tem dito o presidente Lula, ele não vai admitir contingenciamento no PAC. E aí chega-se a um gasto obrigatório da ordem, excluídos os gastos financeiros, da ordem de 98%, 97%, 98%. Isso realmente não tem canto nenhum do mundo e é totalmente insustentável, né? A questão a saber é quando, se não for resolvido o problema da rigidez orçamentária, né, dos gastos obrigatórios, seja uso obrigatório por lei, seja obrigatório pela realidade, como é o caso dos programas sociais, particularmente o Bolsa Família, em algum momento o mercado vai perceber a insustentabilidade desse processo, né? Ninguém sabe dizer quando, né? Mas que vai acontecer, vai, se não houver a correção de rumos, né? E o mês passado o Paul Krugman publicou um artigo em que ele discutia os riscos da China, né? E ele citou uma frase do Donnie Bush, que você conhece, eu conhecia, né, o Rudy Donnie Bush, que é uma frase bem interessante. Ele estava discutindo o problema de crise nos Estados Unidos e falou o seguinte: a crise demora muito para chegar, mais do que você imagina. Mas quando acontece, é mais rápido do que você pensava, tá certo? Quer dizer que você estoura uma bolha, né? É uma coisa, o colapso é rápido, né? Então esse é o grande risco do Brasil. Em algum momento, os mercados se darem conta, né, de que a situação fiscal não é só insustentável em dizer nos relatórios, mas é insustentável mesmo, né? E aí nós teríamos o momento Minsk da dívida pública brasileira, né, que redundaria numa crise financeira muito grave, por uma forte fuga de capitais e assim por diante. Claro, tem vários fatores que minimizam esse processo, né? Primeiro lugar, a percepção de solidez do balanço de pagamentos, portanto, ninguém enxerga o risco de remessa, né, de recurso para o exterior. Hoje, cada vez mais os bancos têm facilidade para você mandar dinheiro para o exterior, os investidores podem sair a qualquer momento, né? Eu diria que o próprio vigor recente da economia brasileira dá razão a não levar muito a sério, como o mercado não está levando, esse risco fiscal, mas eu continuo achando que esse é o grande risco fiscal, porque vai ficar impossível não gerar déficits primários. E déficit primário, como você sabe, aumenta a relação entre a dívida e o PIB, né? Agora a gente viu recentemente que a relação entre a dívida e o PIB subiu para 74,3%. A nossa projeção na tendências é de 84,4% em 2026. Nós vamos estar juntos com o Egito e a Líbia como os países emergentes de maior relação dívida-PIB, não estamos em boa companhia. E aí é isso, né? Se essa crise vier, Deus nos acuda, porque vai ser um negócio muito grave, né? Por hora, dá para ir levando. O nosso cenário é muito parecido com o de vocês, vendo a tendência. A gente está com uma projeção de crescimento de 1,4% do PIB. Nossa taxa de inflação é 4,1% em 2024, tá certo? Selic em 9,5%, como vocês, ou seja, muito parecido. Temos um cenário bastante similar ao que vocês aí estão falando. A gente está um pouco mais preocupado com a economia americana, na verdade. Quer dizer, eu acho que a economia americana, eu particularmente acho que a comunicação do Fed tem sido muito confusa, tá certo? Eles têm, cada diretor fala uma coisa diferente, o presidente fala outra coisa, os comunicados são muito diferentes do que o diretor fala no discurso pós-reunião, de maneira que eu acho que acaba gerando muita volatilidade, o que dificulta a execução da política monetária. Então, eu acho que tem aí um problema. Agora, o fiscal, realmente, aqui no Brasil, é muito preocupante. Quer dizer, a gente teve aí um aumento da relação dívida-PIB importante, 2,7 pontos de porcentagem. Eu acho que, na nossa avaliação, a gente vai continuar tendo déficits
primários em 2024, em 2025 e em 2026. Isso vai significar um aumento permanente da relação dívida-PIB. Nossa avaliação aqui, 2026, a gente tem uma relação dívida-PIB de 84,2%, tá certo? Tudo é muito parecido com o cenário de vocês aí na tendência, tá certo? Agora, na sua avaliação, Maílson, como é que essa crise vai se refletir, né? Quer dizer, como é que vai ser a crise? Como é que você acha? Porque como a dívida no Brasil é toda em reais, certo? Você não vai ter uma crise externa como você chamou a atenção. A crise vai ser interna, vai ser de pagamento da dívida interna. Isso vai exigir quer dizer, basicamente, a nossa avaliação aqui é que, muito provavelmente, a crise ela vai ser resolvida, quer dizer, a crise vai vir via inflação, né? Quer dizer, é a aceleração da inflação que vai comer a dívida aí no futuro. Como é que vocês estão vendo esse processo? Olha, Zé Márcio, nós vemos exatamente como você, né? Em algum momento cai a confiança, há alguma fuga de capitais, o câmbio desvaloriza, isso gera pressão inflacionária, né? E a crise fiscal caminha para uma crise de inflação e em seguida para uma crise financeira, porque você pode ter uma fuga de capitais, né? Muito forte, que nos leve a uma crise financeira, não da gravidade da que a gente teve no passado, com a crise da Rússia, mesmo os efeitos da crise de 2008, mas o Brasil não fugirá de uma crise que mistura inflação com crise financeira. E pela primeira vez, ao que me lembro, né, é a primeira vez que uma crise fiscal, uma crise séria no Brasil, tem origem fiscal, né? Na verdade, as grandes crises brasileiras, elas derivaram de problemas de balanço de pagamentos e de crise bancária, né? Esse é o lado positivo do Brasil. Ou seja, nós superamos essas fontes de crise do passado, né? Nós temos hoje, nós somos credores internacionais líquidos, o Brasil tem um balanço comercial muito bem em termos estruturais, né? Nós somos estruturalmente superavitários no balanço de pagamentos, no balanço comercial, graças ao desempenho do agronegócio e da mineração, né? Nós estamos caminhando este ano para um superávit comercial aí de 85 bilhões de dólares, isso é uma coisa muito robusta, reservas internacionais da ordem de 350, 380 bilhões de dólares, né? Então, na área financeira, nós superamos também, né? Ou seja, o Brasil tem hoje um sistema financeiro muito sólido, muito sofisticado, com diferentes instituições atuando nos distintos campos do mercado de crédito e de capitais, né? O Banco Central se revelou um regulador de altíssima qualidade, né? A regulação bancária no Brasil não deixa nada a dever a dos países ricos, né? Eu costumo brincar, se aquele banco da Califórnia fosse no Brasil, ele não teria quebrado, né? Porque ele seria obrigado a marcar mercado, que nos Estados Unidos ainda tem uma certa condescendência com os bancos médios e pequenos, né, Damasio? Então, eu acho que a crise evoluiria de uma percepção súbita de que o sistema fiscal é insustentável. O que geraria isso? Algo parecido, você se lembra disso? Aquela declaração de moratória do Itamar em 94, se lembra disso? Né? Desabou tudo depois que... uma coisa parecida, assim, um Estado quebra, né? Algum evento que gera a percepção de que chegou a hora, basta, o sistema fiscal brasileiro é insustentável. E o mercado vai precificar isso e agir ou reagir conforme a avaliação de cada um do risco, que é muito grande. Certo. Agora, Maílson, como é que você está vendo o cenário político? Nós tivemos aí, estamos começando o ano com muito barulho político, muita reação, quer dizer, o discurso do presidente Arthur Lira na abertura do Legislativo foi bastante duro. Como é que você está vendo aí, Maílson? Porque o ano passado foi muito tranquilo, né? Bom, esse ano está começando de uma forma mais complicada. Como é que você está vendo a evolução desse processo?
Olha, Zé Márcio, eu e você já acompanhamos 15 presidentes da Câmara, sabe? Eu nunca vi, não sei se você já viu, algo parecido com esse discurso do Arthur Lira. Né? Nunca. É um discurso agressivo, sem nenhuma sutileza, todo voltado naquele pensamento que a gente imagina que é o do centrão, mas ninguém põe no papel, certo? Ou seja, eu tenho um acordo, esse acordo é para nomear fulano de tal para a Caixa Econômica, fulano de tal para o Banco do Brasil, fulano de tal para a Casa da Moeda e vai por aí fora. Esse acordo tem que ser cumprido. Como é que faz isso? Você pede uma audiência com o presidente, levanta o presidente, estou lembrado, né? Dessas... Não, ele foi direto para o ataque e pôs no papel. Mas antes disso, ele deu demonstrações realmente claras de insatisfação e de resposta para o governo. Né? Ele deixou de comparecer a 3 eventos importantes que o presidente da Câmara geralmente não comparece, que são o início do ano judiciário, né? Aquela cerimônia de lembrar o 8 de janeiro, ele não foi, inventou a desculpa, e não foi, embora estivesse em Brasília, a posse do ministro da Segurança. Tá certo? E em seguida faz esse discurso. Eu interpreto, mas que ele tem 3 objetivos. O primeiro é forçar o Lula a esquecer daquele veto de 5 bilhões e poucos do orçamento nas emendas de bancada, né? Ou seja, ele quer o dinheiro intacto das emendas, porque é o dinheiro das emendas que lhe dá força para agregar vontades dos parlamentares, manter a sua base eleitoral lá em Alagoas, ter um pouco alagoano nisso aí também, não é? Isso realmente é outro ponto grave do Brasil. Né? As emendas parlamentares este ano equivalerão a quase 20% dos gastos discricionários. Isso era 4% há 5 anos atrás. Certo? Então, o avanço, né, do Congresso, particularmente da Câmara, no orçamento, é uma coisa inacreditável, não tem paralelo no mundo. E como você sabe, tem todos os defeitos disso, piora a alocação dos recursos, gera corrupção, e desperdício e assim por diante. Né? Ele botou lá, eu quero esse dinheiro de volta. Só faltou dizer isso. Né? E terceiro, é uma questão nitidamente alagoana. Né? Ou seja, ele quer ser senador por Alagoas, provavelmente ele vai disputar com o Renan Calheiros, e talvez com o filho do Renan Calheiros, né? Os dois disputando as 2 cadeiras que estão disponíveis em 2026, mas ele quer o apoio do Lula à eleição dele. É complicada, porque o Lula também é aliado do Renan Calheiros. Né? E você teria poderia agregar um 4º fator entre os objetivos do Lira, que é o da eleição de um pupilo dele para a Câmara dos Deputados. Né? Ou seja, esse provavelmente é o Mar Nascimento. Ou seja, ele quer que o Lula apoie a indicação dele. O que é que significa isso? Manter um certo grau de poder, mesmo depois de sair da presidência da Câmara. Né? Eu te confesso, eu vi algumas análises na imprensa de que a reação o discurso do Lula foi um discurso de alguém que está fraco. Eu acho que não. Eu acho que é de alguém que quer continuar forte, certo? Ou seja, não só agora, porque ele tem uma capacidade de articulação impressionante no Congresso, mais até do que o do Rodrigo Maia, né? Ele promete e cumpre as votações, portanto, ele é um cara poderosíssimo. Né? Então, eu acho que o Lula vai sofrer. Lula certamente vai chamá-lo para conversar, já disse isso hoje, né? Vai encontrar um meio termo, mas vai ter que ceder às pressões do Lira, que são todas fisiológicas. Se não ceder, aí ele tem o poder de fixar a agenda da Câmara. Sem ele, demora muito a acontecer a aprovação de reformas. Portanto, eu acho que isso é um elemento que turva um pouco o ambiente político e dificulta as coisas para o Lula em 2024. A não ser que o Lula né? A não ser que o Lula, com a sua autodeclarada maestria, né, consiga uma maneira de consertar essas coisas e voltar ao que era o ano passado, que eu acho pouco provável. Eu concordo com você. Eu acho que, na verdade, é o último ano do mandato
ex-presidente Arthur Lira, e ele está tentando manter uma parte do poder depois que sair da presidência da Câmara. Eu acho que esse é um ponto super importante. Agora, o Maílson, eu particularmente, quer dizer, essa questão, eu acho que o balanço de poder mudou muito nos últimos 10 anos, principalmente depois de 2015, com a questão das emendas autorizativas, tá certo? Versus as emendas impositivas, né? Quer dizer, antes o executivo tinha muito poder na negociação com os deputados, porque as emendas eram puramente autorizativas. Agora, como as emendas têm que ser pagas, tá certo? Esse poder de negociação diminuiu muito, né? Quer dizer, você tem aí um Congresso muito mais poderoso, o que eu até acho muito mais democrático também. Quer dizer, antes o poder legislativo tinha muito, quer dizer, tinha muito pouco poder. Então, eu acho que esse é um ponto. Agora, outra coisa importante que você chamou a atenção é essa questão do avanço do legislativo no orçamento. Né? Quer dizer, eu acho que não só se o orçamento se tornou impositivo, como aumentou muito a quantidade de dinheiro. Então, quer dizer, eu acho que essa vai ser uma negociação que vai ter que ser feita aí nos próximos anos. É uma mudança institucional, estrutural no processo orçamentário brasileiro. E isso vai afetar a dinâmica política do país, como já está afetando. Eu acho que esse ano vai ser muito mais difícil do que foi no ano passado, por exemplo, exatamente porque o deputado Arthur Lira vai estar tentando defender o seu poder, aquele poder que ele conquistou ao longo dos últimos anos, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Mas isso vai dificultar muito a aprovação de reformas por parte do governo. E o sinal, né, quer dizer, essa medida provisória 1202 sinaliza que o governo ainda precisa de um aumento importante de receita ou uma redução importante de despesa para conseguir chegar lá na meta de déficit zero. Quer dizer, você tem aí um impasse complicado. Né? Quer dizer, você tem a necessidade do governo de conseguir aprovar as medidas e um Congresso muito mais avesso à aprovação dessas medidas do que no ano passado. Você acha que o governo vai conseguir? Acho que não, Zé Márcio. A nossa projeção é de um déficit primário de 0,8% este ano. E vale lembrar, não é? Aquele ponto que eu assinalei aqui, 95% a 98% é gasto obrigatório. Portanto, a margem que o governo tem para cortar gasto é nenhuma. Ele pode cortar a gasolina dos carros do governo, o querosene de aviação da FAB, o diesel da Marinha, isso não é relevante, tá certo? Para valer mesmo, não tem margem para cortar. Eu iria mais além do que você falou, dessa sua análise com a qual eu concordo. Eu tenho defendido, Zé Márcio, ultimamente, já escrevi uns 2 ou 3 artigos sobre isso, de que nós temos que caminhar para um orçamento totalmente impositivo. É assim que funciona nos países desenvolvidos. Né? Um amigo meu um amigo meu do FMI agora me mandou uns textos lá sobre... Ele falou comigo, aliás. Ele trabalhou na área de assuntos fiscais do FMI. Nos Estados Unidos não existe esse negócio de autorizativo. Ou seja, cumpre-se o orçamento, o Tesouro tem o poder de negociar, se for o caso, o cronograma de liberação, porque ele precisa disso para informar o Fed quando é que ele vai desembolsar dinheiro ou buscar dinheiro no mercado. Né? Se você se lembra, em 2009, é uma coisa que eu tenho muito à mente, na crise europeia de 2029, países como Grécia, Irlanda, Espanha, Portugal, etc., que entraram em crise, todos tiveram que fazer corte de gasto. Em todos os casos, o assunto voltou ao parlamento. Então, é o parlamento que determina o corte. É muito mais legítimo e, por outro lado, você evita os erros, porque quando é o burocrata que corta, eu já fui burocrata e fazia isso, o potencial de erro é grande. Não é? Você vai ter forças contrárias ao objetivo do governo, você cria um ambiente para
evitar que se corte demais num canto, ou se não corte no outro, e assim por diante, né? Isso, por outro lado, eu acho, Zé Márcio, que a sociedade brasileira já atingiu um grau de pluralidade, né, que atribuindo ao Congresso não apenas o poder de aprovar o orçamento e aprovar os cortes, né? Muita gente tem, então vai ser uma bagunça, né? A gente tem que se convencer de que um dia o Brasil atingirá uma maturidade para acabar com esse negócio de negociação de emenda. Eu acho que já tem essa maturidade, né? É mais trabalhoso, né? É mais complicado, mas é mais legítimo e mais democrático, tá certo? Eu acho que isso nós temos que caminhar para isso. Portanto, também aqui estamos de acordo, Zé Márcio. Não, concordo inteiramente. Na verdade, eu acho que a gente tem que caminhar para uma situação na qual o legislativo é parte do governo, tá certo? Esse é um ponto importante. Como é que funciona nos países desenvolvidos? Os partidos são parte do governo, não é? Você não tem Isso emendas mesmo. parlamentares, você tem um projeto de governo que o partido assume na hora que existe a eleição. E aí você, quando ganha a eleição, você traz o partido para governar com você. Aqui no Brasil, quer dizer, a tendência é que você tem uma eleição que, na verdade, significa muito pouco, você não está discutindo o projeto de país ao longo do processo eleitoral e depois, então, começa com essas emendas que são simplesmente clientelistas, né? Quer dizer, de um pouquinho de dinheiro aqui, um pouquinho de dinheiro aí, mas basicamente, mas eu acho que isso é uma discussão um pouco tem a ver com a discussão que o presidente Temer chama de semipresidencialismo, né? É um pouco nessa direção aí que está caminhando esse processo que eu acho bem interessante, mas vamos ver como é que... Eu diria que o preferível até, Zé Márcio, se fosse possível, é o parlamentarismo, né? Porque no parlamentarismo é o parlamento que vai formar o governo, né? Então ele exerce o poder executivo através de membros do parlamento, né? Aí é tanto assim que nos países parlamentaristas tem pouca emenda, ou nenhuma. Eu acho que na Inglaterra não tem emenda ao orçamento. Certo? O orçamento é um todo. Né? Esse é que é o ponto importante. Não, eu concordo, eu tenho dito isso. E tem mais outra coisa, Márcio. Isso eu diria que tem um avanço civilizatório do ponto de vista institucional, é que o governo vai ter que encontrar formas de negociar com o Congresso que não seja a de usar o orçamento. O orçamento é a principal lei de um país. É ali que se define as prioridades. Como é que põe isso no jogo de tomar lá da cá, né? Nós vamos ter que diminuir o número de cargos por indicação política. Nós estamos com 30, 40 mil pessoas que podem ser nomeadas por indicação política. Esse número é menos de 300 no Reino Unido, 2.000, 1.500, 2.000 nos Estados Unidos. Isso é outra coisa que tem que ser revista, né? Então, como é que negocia nos Estados Unidos? O presidente negocia. Ele não tem o negócio de cortar ou liberar a emenda, ele não tem essa quantidade gigantesca de pessoas para nomear. Até porque as nomeações de muitos cargos nos Estados Unidos e no Reino Unido e outros países da Europa, mesmo secretário da Receita Federal, o Inland Revenue Service na Inglaterra e o Internal Revenue Service nos Estados Unidos, é escolhido por headhunter, certo? O governo contrata um headhunter, ele vai escolher no mercado um cara com aquelas competências, indica 2 ou 3 e o governo escolhe. Não é como aqui, que é o PP que indica, que é o PTB, que é o... Isso tem que mudar também no Brasil. Isso melhorará muito a qualidade do sistema político brasileiro. Certamente. Quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Agora, eu acho que a gente vai ter que caminhar nessa direção. Quer dizer, na verdade, eventualmente... os partidos políticos vão entender que essa é a direção que, quer dizer, é a única forma de governar, na verdade, tá certo? Esse é que é o ponto importante. Do jeito que as coisas estão indo, acho que é muito difícil continuar. Mas, Maílson, um prazer enorme ter você aqui, foi uma muito boa conversa, acho que a gente sempre quando conversa, começa a falar umas coisas assim mais amplas, né? Mas foi muito legal, quer dizer, um prazer enorme, muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente, tá certo? Vamos ver uma próxima vez aí. Que bom.
Eu fico me lembrando dos nossos papos na tendência, hein, Zé Márcio? Discutir instituições. Os almoços. Os almoços. Os almoços de segunda-feira. É isso aí. Isso aí. O Zé, conte comigo. Sempre é um prazer, viu? Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço enorme. Muito prazer. Você já investe em fundos multimercados? Conhece esse tipo de investimento? Eles são fundos que mesclam diferentes tipos de ativos. Assista ao Genial Responde desta semana, porque lá eu conto para você como eles funcionam e se vale a pena investir. Te espero por lá.